Fala pessoal, tranquilo? Então vamos resolver a nossa sétima questão de Química, a questão de número 19 da prova de conhecimentos específicos do Macro 2023, excesso 2024. Então bora lá. A decomposição do peróxido de hidrogênio, H2O2, é uma reação que ocorre de acordo com a equação. Beleza, ele dá a equação aí bonitinha pra gente. Para estudar a cinética da decomposição do peróxido de hidrogênio, foram preparadas soluções com concentrações diferentes, às quais foram submetidas diferentes temperaturas, sendo que em uma das soluções foi adicionado um catalisador. A tabela apresenta as diferentes condições a que as soluções foram submetidas e o tempo necessário para iniciar a decomposição do H2O2 em cada caso. Então, ele dá aí a tabela com os experimentos, as concentrações do peróxido, a temperatura e o tempo para iniciar a liberação de O2. Ou seja, só vai liberar o O2 aqui quando já tiver reagido, porque o O2, como a gente pode verificar, está nos produtos. Beleza. A solução em que foi adicionado um catalisador é a do experimento de número. Beleza, ele quer descobrir em qual desses 5 experimentos está o catalisador. A gente vai começar analisando pelo experimento 1, então. Concentração de H2O2, temperatura e aqui o tempo para iniciar a liberação de O2, certo? Eu posso notar aqui ó, que no experimento 1 e no experimento 2, a gente possui concentração de 10 mol por litro, certo? Então, gente, a concentração, eu vou botar aqui, ó, e a nossa temperatura. Quanto for maior a nossa concentração, quanto maior a nossa concentração, menor será o tempo para liberar o O2. Ou seja, menor vai ser o tempo para que se formem os produtos. E como o O2 está no produto, ou seja, para liberar o O2. Então, quanto maior a concentração, menor será o tempo. E quanto maior a temperatura, também menor será o tempo. Essa daqui é uma das regras, né, da parte da cinética química. Então, bora analisar. O experimento 1 com o experimento 2. A temperatura aqui é de 30 graus e o experimento 2 é de 50 graus. Então, é de se esperar que, como o 2 tem a concentração maior e a temperatura maior, então tem tendência a ter um tempo menor para liberar o O2. E aqui a gente tem 1 minuto. Analisando o primeiro, ó, 10 e 30, a gente tem tendência a observar um tempo um pouquinho maior do que o segundo, né? Já que o segundo, como a temperatura está maior, deveria ter um tempo menor. Então, beleza, a gente encontra aqui 1 minuto e 5 minutos. Tudo certinho, até aqui está batendo. Não dá para a gente julgar nada a respeito só dessa análise. Então, vamos analisar esses outros experimentos aqui, ó. O 3, o 4 e o 5, porque possuem a mesma quantidade de concentração. Ou seja, a gente não vai diferenciar pela concentração, mas sim pela temperatura. Aí eu vou analisar primeiro o 3 e o 4. O 3 e o 4, eles têm a mesma concentração e a mesma temperatura. Só que eles têm um tempo para iniciar a liberação de O2 muito diferente. Um está em 8 minutos e o outro está em 1 minuto. Ou seja, possivelmente o catalisador está aqui. Porque como é que pode ter a mesma concentração, a mesma temperatura e ter tempos diferentes? Era para ter o tempo igual. Então, a gente já sabe agora que o catalisador realmente está aqui. Vamos comparar com o quinto aqui. Ó. O experimento 5 ó, tem a mesma concentração, a temperatura aumentou. Ou seja, se aumentou, é porque o nosso tempo tem que diminuir. E o nosso tempo diminuído já dá 5 minutos. Então, a gente analisando o 3 e o 4 novamente, a gente vê que o 3 tem um tempo de 8 minutos. Ou seja, beleza, se o 3 era 8, então o 5, como aumentou a temperatura, então vai ter o tempo um pouco menor. Então, 5 minutos. Beleza, bateu certo. Mas agora, se a gente analisar esse 4, concorda que a temperatura está em 30? Ou seja, o tempo deveria ser maior do que aquele que tem a temperatura maior. Mas não é o que acontece, porque o de 30 graus aqui vai ter um tempo menor. Ou seja, como é possível ter uma temperatura menor e mesmo assim um tempo menor?
Não faz sentido. Então, aqui está o nosso catalisador. Justamente porque ele vai acelerar muito mais do que deveria. Ou seja, vai liberar o oxigênio muito mais do que deveria. Porque isso aqui era para estar 8 minutos também, igual o 3. Só que está 1 minuto, então é porque tem alguém ajudando nesse processo, que no caso é o nosso catalisador. Então a gente já sabe aqui que é o 4, vamos na alternativa, e ficamos com a letra B. Eu espero que vocês tenham entendido e é isso, galera. Vamos para a próxima questão.